Bordeaux, abril de 1862. Bernardin. Sou de há muitos séculos um espírito esquecido. Aí na terra vivi o opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servia quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se o soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Vivi entre os anos 1400 a 1460 e depois vivi ainda entre vós como missionário. Sim, como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. E vós me perguntais se agora como espírito tenho eu ainda algumas ocupações. Acreditaríeis então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade ser-nos-ia um suplício? A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Meu nome, Bernardin. Condessa Paula. Bela jovem, rica e de estirpe ilustre, esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por 1000 bocas repetidas: por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Sem arrogância nem austeridade, era ao contrário com benevolência e delicada familiaridade que tratava os fâmulos, despercebida, ao demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Compreendendo que pessoas que vivem no trabalho não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos sem pagarem as próprias dívidas.
Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas, e humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Também por ocasião da sua morte só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana. E assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Da sua estirpe e das altas funções do marido, decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências de sua posição sem avareza. Ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto. E desse modo se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim, considerava-a sagrada e como de menos a despender no serviço da sua casa. E assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Nota: pode-se dizer que essa senhora era a encarnação viva da mulher caridosa, ideada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Um dos seus parentes, iniciado no Espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação. Nota: desta comunicação, cujo original é em alemão, extraímos os tópicos que interessam ao assunto de que nos ocupamos, suprimindo-os de natureza exclusivamente familiar. Ela responde: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo que entre vós outros constitui felicidade eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris? Os vossos passeios a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos da imensidade mais céleres que o raio? Horizontes nebulosos e limitados que são, comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo. E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras d'alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias, comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser, como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão e de sofrimento. Aqui tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade.
Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém um movimento, a atividade, a vida. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos mil incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo, reunindo-nos, separando-nos para novamente nos juntarmos. E reunidos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos. Ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja. Presentemente a terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos! Que numerosas falanges ali afluem a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas, desbastam outros o terreno. Amanham estes a terra, semeando, edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Neste comenos reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual o seu papel. Não me julguei simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo de que minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e há tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de eu tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos aqui seduzidos por aparências, pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhes os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. E como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra.
Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Meu nome na terra foi Condessa de Paula. Sociedade Espírita de Paris, uma comunicação espontânea de um espírito chamado Jean Reynaud. Meus amigos, como é esplêndida esta nova vida! Semelhante à luminosidade torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram-me meus olhos novos horizontes, e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderam nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingira o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus, ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Meu nome foi Jean Reynaud. Paris, reunião familiar, outra comunicação espontânea de Jean Reynaud. O espírito responde a uma reflexão sobre sua morte inesperada em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreendeu. Quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e, por suas consequências, um benefício para o espiritismo? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita? Primeiro que tudo, deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos para despertar a atenção. Eram como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Não são mais efeitos físicos, porém coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. E isto é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes e irrefutáveis vão seguir-se, e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda mais. Deus vai insinuar-se às inteligências de Escol, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se por sobre a terra inteira, qual fluido magnético irresistível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Vão todos grupar-se em torno de vós, e fazendo abstração do diploma do gênio,
tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda, aos seus últimos limites, o fim que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Logo após a evocação, o espírito fez as seguintes considerações. Acudo com prazer ao vosso chamado. Tendes razão, a perturbação espiritual não existe para mim. Isso corresponde somente ao seu pensamento. Exilado voluntário na terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolvem o mundo, eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. Obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, que é a simpatia. E esse elo vindes de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Fico muito feliz com isso. E te pergunto, posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderias dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Igualmente, qual como os outros, senti o momento da partida que se aproximava. Mais feliz, porém, que muitos, esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que eu supunha. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz. E se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes, desenvolvidos aos meus olhos, pompeavam em toda a sua magnificência. A minha vista deslumbrada imergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara bem como a sua habitabilidade. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. O homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem algumas vezes a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, se não da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Convencido da verdade que insinuava, tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. E em vida professáveis o espiritismo? Há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas.
abluções necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das encarnações e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir-se nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Nota: estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos, ao menos como presunção, admitir a autenticidade. A expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência, conducente a um maior progresso do que o feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muita vez fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar.